Pessoal, se vocês forem, já está gravando já, se vocês tiverem dúvidas, vocês vão me perguntando, tá? Você pode interromper a gravação, quer dizer, a gravação não, pode me interromper, que sem problemas, tá? Eu vou ligar aqui o dispositivo. Hoje a gente vai trabalhar com a equação de Laplace, tá? Essa equação de, deixa eu só... Essa equação de Laplace é uma equação que também envolve calor, né? Mas, nesse caso, a gente vai colocar algumas hipóteses um pouco diferentes, porque essa equação do calor ela não envolve tempo, ela só envolve a temperatura em estado que a gente chama de temperatura em estado estacionário, né? Eu vou supor, suponha que você tem, eu vou colocar aqui um eixo coordenado, né? Aqui é x, aqui é y. E aí, nesse eixo coordenado, eu vou colocar uma placa de metal. Uma placa de metal de dimensões A por B. Né? E aí, aqui no intervalo, por exemplo, num ponto X e num ponto Y, a minha função U, que é uma função que depende de X e Y, ela mede a temperatura em estado estacionário. Tá? Parece que a imagem está um pouco ruim, não sei se a minha câmera está suja. Ou se é a internet mesmo está ruim. Porque parece que tá meio desfocado. Tá de boa. Tá Pelo de menos boa? pra mim tá de boa. Consegue ler o que está escrito aqui? Aham. E aqui, ó. Não, aí eu não consigo porque fica muito fica, na verdade fica embaixo de uma barrinha do Meet. E agora? Ah, tem uns rabiscos, pô. Exatamente. Você foi preciso. Beleza, então. Então, assim, o que acontece? Essa função, ela mede a temperatura em estado estacionário. O que significa isso? Significa que a temperatura na borda, ela vai manter constante. O que vai mudar vai ser a temperatura no interior. Então, eu vou colocar algumas condições sobre a fronteira, que é a borda dessa placa, tá? Coloco algumas condições sobre a fronteira. E a temperatura ela vai se estabilizar. Essa temperatura em estado estacionário é dada pela função U de xy. Né? Então, eu vou supor o seguinte: nesse caso específico, a gente vai supor que a temperatura aqui embaixo, ou seja, quando o y é zero, ou eu coloquei o xy, a gente vai supor o seguinte: ó, que a temperatura aqui embaixo é zero. E eu estou escrevendo tudo errado aqui. Quando o x é zero, quando o y é zero. Não, na verdade, deixa eu falar de novo. A gente vai supor o seguinte: eu vou supor, para esse problema específico que eu vou resolver agora, o seguinte: que na lateral da direita, aqui, e na lateral da esquerda, é como se tivesse um isopor. Essa placa está isolada. Isso significa que à medida que você se aproxima com x igual a zero e do x igual a temperatura ela não varia. O que significa não variar a temperatura? Bom, como eu falo de variação de temperatura, então a gente tem que, quando x tende a zero, quando x tende a variação da temperatura, ou seja, a derivada de u com relação a x, quando x se aproxima de zero, é zero. Tá? Então não tem variação de temperatura
próximo a essas bordas laterais. E eu também vou ter que a derivada de u com relação a x, quando x tende a A, também é zero, tá? Outra coisa que a gente vai supor é que aqui embaixo a temperatura sempre vai ser zero. Vou supor que a temperatura na borda inferior é zero, ou seja, u de x zero, ou seja, quando o y for igual a zero, isso aqui vale zero. E que aqui na extremidade superior eu vou dar uma função f de x, ou seja, eu vou ter uma função que está definida no intervalo de 0 até a, de tal forma que a temperatura vai ser dada por essa função, ou seja, a gente tem um caso geral. É claro que essas condições de contorno elas podem mudar e elas vão ser dadas como exercício, né? Então eu vou supor que lá em cima, ou seja, quando o y for igual a b, que é a altura da placa, né? Tem a altura b e a largura a, isso aqui vai ser dado por uma função f de x. Então essas aqui são as condições de contorno. Lembra sempre, quando você fala de condições de contorno, você só precisa saber o que está acontecendo nas extremidades dessa chapa. E aí, essa função que mede a temperatura do estado estacionário, porque assim, se estiver muito quente aqui em cima, a tendência é que a temperatura ela vai diminuindo, porque aqui embaixo tem que ser zero. E aqui, quando você vai chegando próximo à direita, não existe variação de temperatura, então ela tende a se estabilizar. A mesma coisa acontece para cá, né? O gráfico ele vai decair. Então, essa função que mede a temperatura em estado estacionário, ela é dada por uma equação, que é chamada equação do Laplaciano, a equação de Laplace. É o seguinte, a derivada segunda de u com relação a x, mais a derivada segunda de u com relação a y, é igual a zero. Essa é a equação de Laplace, tá? Toda vez que você tem um problema de calor estacionário ou de concentração de alguma substância estacionária, a gente vai usar sempre essa equação de Laplace, tá? Essas aqui é uma das que não está deduzida nem na apostila e nem no livro. Não é deduzida dessa forma, porque eu acho que ela envolve uma matemática um pouco mais elaborada, então não vamos ver qual que é a dedução dessa fórmula aqui, não, tá? Então, o nosso problema hoje é o seguinte: resolva qual equação que eu vou resolver? A derivada segunda de u com relação a x, mais a derivada segunda de u com relação a y igual a zero, sujeito às seguintes condições de contorno. A derivada de u com relação a x, quando x for igual a zero, é zero. Então aqui, ó, alguém perguntou alguma coisa? Essa notação significa, primeiro você deriva, e depois você aplica x igual a zero. A derivada de u com relação a y, com relação a x aqui, com relação a x, quando x for igual a A, também é zero. Na extremidade inferior, u de x zero, a temperatura é zero. Aqui você pode colocar outra função também, tá? Depende do problema. E aí, a temperatura na extremidade superior é dada por uma função f de x. Lembra que A e B são as dimensões dessa chapa, né? Para resolver esse problema, a gente vai usar mais uma vez separação de variável. É o mesmo método, assim, tudo que a gente está fazendo aqui é bem parecido com o que já foi feito anteriormente. Então, deixa eu só achar o exercício aqui. É o seguinte, lá no exercício 2.3, ele fala que esse problema aqui, a constante de separação, a técnica da variação de separação de variáveis, a constante de separação negativa vai resultar numa solução nula, né? Então, o que eu vou fazer? Nós vamos supor, né? Vamos supor
que a nossa solução vai ser dessa forma aqui. Tá? E aí, o que acontece? A derivada segunda de u com relação a x vai ser x duas linhas y. E a derivada segunda de u com relação a y vai ser x, y, duas linhas. Tá? E para facilitar um pouco, essa notação, que é a derivada de u com relação a x, quando x for igual a zero, o que você pode fazer? Você pode fazer simplesmente x'. Alguém está me chamando? Acho que é meu... Bom, isso é x' de zero, né? Que é a derivada de u com relação a x quando x for zero. Então, primeiro você deriva, depois você aplica o ponto, y, e a derivada de u com relação a y, né, em relação a x aqui também, quando x for igual a A, é x' de A vezes y, tá? Então, a gente vai usar essa notação aqui. Então, pelo exercício, então você vai pegar a gente vai pegar essas duas, isso aqui, né? E vai substituir na equação original. Aí, quando vocês estiverem resolvendo, igual eu falei anteriormente, você tem que olhar para isso aqui como se fosse uma receita de fazer, não vou falar bolo não, porque ninguém faz bolo. Vou lá, sei lá, fazer arroz, por exemplo. Você coloca o arroz, vai fritar, depois põe água, depois põe tempero, e aí abaixa o fogo e assim por diante. Você precisa seguir essa ordem, né? Porque se você colocar o sal, depois a água, depois o arroz, vai estar errado. Então, isso aqui a gente vai seguir uma ordem de resolver primeiro essa, depois essa condição, e por último, sempre que aparecer a função, elas ficam por último, porque é quando a gente vai usar a série de Fourier. Né? Então, substituindo aqui, tem o seguinte. Eu vou ter que u de xy é x vezes y. E aí, a minha primeira equação é a derivada segunda de u com relação a x mais a derivada segunda de u com relação a y igual a zero. Implica que a derivada segunda com relação a x mais a derivada segunda com relação a y é igual a zero. Né? E aí o que eu vou ter, quando eu resolver isso aqui, aí aqui é só você jogar esse cara para cá, passar dividindo e assim por diante. Vai ficar menos x duas linhas sobre x igual a y duas linhas sobre y. E aí, como eu estou supondo que o meu x varia de 0 até A e y varia de 0 até B, aqui essa função só depende de x. Esse quociente todo só depende da variável x. E esse quociente todo só depende da variável y. Isso significa que a única forma disso ser igual é quando eu tenho que isso é igual a uma constante. Tá? Diferentemente dos outros problemas que já foram trabalhados aqui, essa constante de separação só vai dar certo se a gente usar a constante nula e a constante positiva. Quando eu escolho, nesse caso, do jeito que está escrito aqui, uma constante de separação negativa, isso vai gerar uma solução nula. Tá? Então, o primeiro caso, aqui no caso, é o seguinte. Se a constante for negativa, tá? Se a constante for negativa, então eu tenho uma solução nula. Né? Então a gente nem vai considerar esse caso,
Porque eu não estou interessado em soluções nulas, já que aquela chapa ela tem temperatura, tá? Ela tem calor lá dentro. Se você colocar qualquer calor lá dentro, logicamente a temperatura em estado estacionário não vai ser zero, né? Porque se você colocar, porque, por exemplo, se você fala que aqui a temperatura é zero, aqui a temperatura não se mexe, aqui em cima a temperatura é zero, qualquer pessoa vai entender que o estado estacionário, a temperatura em estado estacionário é zero. Então não tem nem por que a gente resolver esse problema. Então a gente vai trabalhar com uma função que é não nula, logo a temperatura em estado estacionário é não nula. Portanto, quando eu escolho uma constante de separação negativa, não tem como a solução. Quer dizer, isso gera uma solução nula e a gente vai descartar isso aqui porque eu tenho temperatura inicial. Tá? Então, nesse caso, eu não vou considerar. Nós vamos considerar dois casos. O caso em que a temperatura, o caso em que a constante de separação é nula, isso vai gerar uma solução. E o caso em que a constante de separação é positiva, isso vai gerar infinitas soluções. No final, a gente vai somar todas essas, tá? A primeira, que eu determinei, e essa última. Então, vamos lá, porque essa parte aqui ela é um pouco trabalhosa, né? Que é basicamente a mesma coisa que a gente fez, mas vai mudar algumas coisas. Isso aqui, ó, caso vocês queiram, quem não fez ainda, isso aqui está no exercício 2.3, tá? Exercício 2.3 lá da apostila. Então, eu vou trabalhar com o segundo caso aqui, que é a constante nula, tá? Isso implica que x, duas linhas sobre... Aqui tem um menos, tá? X' sobre x. É importante onde está esse menos, porque se o menos estiver de cá, aí muda o que eu falei, né? Mas eu estou considerando o menos do lado esquerdo. Se ele estiver aqui, que pode estar também, aí você tem que considerar a constante negativa. Nesse caso, igual a zero, isso vai implicar duas coisas. Isso vai implicar que o x duas linhas é zero. Logo, a minha função é C1x mais C2. E também vai implicar que o y duas linhas é zero. É só passar multiplicando aqui. O que implica que y é igual a C1, C2, C3y mais C4. Né? Eu não vou multiplicar uma pela outra, só vou escrever assim, que fica mais fácil. Então, substituindo essa solução aqui na equação 2, substituindo 2, eu tenho que a derivada com relação a x no zero é zero. Mas quem que é a derivada no zero? Você vem cá e deriva isso. A derivada aqui, você deriva e depois aplica o zero. Não aplica o zero direto e depois deriva, né? Porque senão vai dar zero. Então, ó, a derivada aqui, com relação a x, é C1. Quando eu aplico no zero, continua sendo C1. Então, eu vou ter C1 vezes y igual a zero. Esse cara aqui tem que ser diferente de zero, porque senão você vai zerar o negócio tudo aqui. Portanto, C1 é zero. Então, daqui eu vou ter que C1 é zero. Tá. Se você fizer a terceira hipótese, ela fala que a derivada no ponto A também é zero. Daqui você vai concluir a mesma coisa, que o C1 é zero. Então, ou seja, vai ficar redundante. Né? Agora a gente vai substituir na quarta condição, que é essa aqui. Ó. Quando y é zero, a função vale zero. Então, eu vou pegar a mesma coisa. Ó. Eu vou até colocar aqui, ó, substituindo em 4.
que 4 fala? Que U de x0 é 0. Ó, lembra que o C1 já foi pro espaço aqui. Sobra só o C2. Não sei se é mais fácil mudar. Não, deixa eu só reescrever isso aqui, porque o U de xy, o C1 é 0, então ficou assim, ficou C2, C3, que é o produto entre as duas, né? C3y mais C4. E aí, só fazendo essa distribuição aqui, isso vai ficar C5y mais C6. Tá? E aí, substituindo nessa equação, o que eu tenho é que U de x0 é igual a 0. Ou seja, onde tiver o y, eu vou colocar 0. Então, vai ficar C5 vezes 0 mais C6. Isso aqui dá 0, C6 é 0. Portanto, a minha primeira solução, ela é C6 é 0, ela é só um múltiplo de y. Tá? Como essa aqui é uma solução, como ela é uma solução para constante de separação 0, a gente vai escrever essa solução assim. Tá? Essa é a primeira solução. Então, isso aqui é a solução. Ah, mas e a última condição? Isso aqui a gente vai jogar só no final, tá? Porque eu vou somar todas, e aí eu vou usar o princípio da superposição para poder somar todas as soluções. E aí, depois que a gente somar todas as soluções, a gente vai usar a série de Fourier para poder determinar quem são os coeficientes. A imagem ficou ruim de novo. Melhorou. Bom, essa aqui vai ser a primeira solução. Vamos guardar essa primeira solução. Deixar ela aqui no cantinho. Na verdade, eu deixo todas as folhas aqui no cantinho. Agora, eu vou trabalhar o terceiro caso. Que é o caso da constante positiva. Nesse caso, o lambda tem que ser diferente de 0, tá? Então, eu tenho que x menos, né? X duas linhas sobre x igual a y duas linhas sobre y vai ser igual a uma constante positiva, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu passo esse x para cá, vai ficar positivo. Vai ficar assim, x duas linhas, vai ficar assim, mais lambda quadrado, x igual a 0. E aí isso vai gerar uma solução que é x igual a C1 cosseno de lambda x mais C2 seno de lambda x. E a outra é y, duas linhas, menos lambda quadrado y igual a 0. Esse caso é um caso que está explicado num exercício. Eu só não vou lembrar onde que está esse exercício. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu já falo para vocês. O exercício 2.15, tá? No exercício 2.15, ele pede para provar que isso aqui, na verdade, é C1, C2, C3, cosseno hiperbólico de lambda y mais C4, seno hiperbólico de lambda y, tá? Que é isso? Tudo bem aqui?
Lembra que cosseno, deixa eu só escrever rapidamente, fazer uma lembrança aqui, ó. O cosseno hiperbólico de θ é e elevado a θ mais e elevado a menos θ sobre 2. E o seno hiperbólico de θ é e elevado a θ menos e elevado a menos θ sobre 2. O cosseno hiperbólico de zero é 1. O seno hiperbólico de zero é zero. A derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Aqui muda um pouco. E a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico. Tá? Então, muda isso. Por isso que tem esse nome, tá? Porque tem algumas propriedades bem parecidas. Então a gente vai usar isso aqui. Então a minha solução é x vezes y. Tá? Minha solução de... Eu não vou colocar aqui quem que é um, quem que é o outro, porque senão vai ficar muito grande. Né? Beleza, então a gente precisa começar a pegar esses problemas aqui e substituir as condições que são essas. Né? Precisa derivar e substituir no zero, para a gente poder achar todas essas constantes, inclusive o lambda. Então eu vou substituir na equação 2. Espera só um pouquinho, gente. Substituindo em 2, eu tenho... O 2 fala o seguinte, que a derivada de u com relação a x, quando x for igual a zero, é igual a zero. Então, se eu fizer x' de zero vezes y, isso tem que dar zero. Ora, mas quem que é a derivada no zero? A derivada no zero, você vai olhar para cá. Você vai derivar com relação a x, depois substitui o x igual a zero. A derivada do cosseno é menos C1 lambda, derivada do cosseno, seno de lambda vezes zero, que eu já estou substituindo. Mais C2 vezes lambda, vezes a derivada do seno, que é cosseno de lambda vezes zero. E do lado de fora fica o y. Tá? Então, zero. Ó, o seno é zero. Seno de zero é zero. Então, isso cancela. O cosseno de zero é 1. Então, aqui vai ficar C2 lambda vezes y. Só que tanto y quanto lambda são não nulos, que é o que a gente está considerando. Estou considerando que esses caras não são iguais a zero. Né? Portanto, eu concluo que o C2 é zero. Então, aqui, ó, na minha solução, eu já vou tirar essa parte, porque não vai entrar isso. Né? Portanto, a minha solução fica com o seguinte aspecto. U de xy é igual a x vezes y. Só que aí o x é só C1 vezes cosseno de lambda x. E o y é C3 cosseno hiperbólico de lambda y mais C4 seno hiperbólico de lambda y. Né? Eu vou multiplicar as constantes para ficar mais simples. Vou pegar essa, multiplicar por essa, pegar essa e multiplicar aqui. Então, a minha solução fica cosseno de lambda x vezes C3, C4, C5
cosseno hiperbólico de lambda y mais C6 seno hiperbólico de lambda y. Tá? Então tem essa solução que é dessa forma. Agora eu vou pegar, então a gente já conseguiu eliminar uma constante, né? Vou substituir em 3, ou seja, vou derivar com relação a x, vou trocar x por a, igualar isso a zero. Né? Substituindo em 3, eu tenho que a derivada de u com relação a x, quando x é igual a é zero. Né? Isso vai dar zero. Ou seja, x' de a vezes y é zero. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Ó? Essa parte mantém, né? Porque é a própria função. E aqui eu vou derivar só o cosseno. Derivada do cosseno é menos lambda seno de lambda vezes x. Só que eu substituo a. Vai ficar lambda a vezes y. Mais uma vez, ó, esse cara é diferente de zero. Esse lambda também é diferente de zero. E a única coisa que sobra para ser zero é o seno. Né? Porque isso aqui se anula em vários momentos. Né? Então, ou seja, o seno de lambda a é igual a zero. E como já foi feito diversas vezes, a gente consegue mostrar que o lambda, na verdade, lambda a é um múltiplo de π, né? Ele vai ser nπ sobre a, em que o n pertence aos naturais. Não nulos, ou seja, o n vale 1, 2, 3, 4, ou seja, se o lambda vale nπ sobre a, aqui vai ficar nπ que é zero, então, ou seja, isso vai dar certo. Né? Então, eu achei mais uma constante. Ou seja, eu vou achar essa constante. Falta achar aqui em C5 e C6. Né? Antes de eu substituir esse lambda, porém, eu vou aplicar na quarta condição. Que quando eu faço o y igual a zero, isso também vai zerar, né? Que é a temperatura de baixo. Lembra que isso aqui é um exemplo e pode variar, né? Então, substituindo lá, eu vou pegar essa mesma condição aqui, ó, para substituir em 4. O 4 fala que u de x0 é igual a zero. Então, vai ficar assim. Vai ficar u de x0 igual a zero. Aí aqui, ó, aonde tem y, vou trocar por zero. Então, isso é cosseno de lambda x. C5, cosseno hiperbólico de lambda vezes zero, mais C6, seno hiperbólico de lambda vezes zero. Como eu falei, né, na definição de seno e cosseno hiperbólico, tanto o seno hiperbólico de zero é zero, então essa parte é zero, e o cosseno hiperbólico é 1. Né? Então, daqui eu concluo que zero é igual cosseno de lambda x vezes essa constante C5. Só que como isso aqui é uma função que oscila, e eu estou falando de uma igualdade para todo valor de x, naquele intervalo de 0 até a, então daqui eu concluo que o C5 é zero. Né? Então, nessa minha solução, eu simplesmente posso vir aqui e tirar essa parte. Né? Vai sobrar só o seno hiperbólico de lambda y, uma constante, e esse lambda. Lembrando que o lambda é nπ sobre a. Né? Então, eu vou escrever a minha solução assim. Ela é uma constante. É uma constante, que é o C6. Vezes, tem o cosseno de lambda vezes x, só que o meu lambda é nπ sobre a, então é nπ
πx sobre A. E tem o seno de lambda y. Aí eu já troco o valor do lambda, né? Que é nπ sobre A. Então, isso fica seno hiperbólico de nπ y sobre A. Tá? O que acontece aqui é que para cada número natural eu tenho uma solução diferente. Eu tenho um valor diferente. Né? Por exemplo, suponha que o n seja 10. Então, eu vou ter cosseno de 10 πx sobre A, seno hiperbólico de 10 πx sobre A. Então, para cada número natural, eu também vou ter uma constante do lado de fora. E aí, eu faço uma indexação dessa constante, ou seja, essa constante vai depender do valor de n, então coloco aqui. E as minhas soluções também vão depender de n, que são essas. Né? Então, ou seja, eu tenho uma quantidade infinita de soluções que satisfazem a equação 1, equação 2, equação 3 e equação 4. Tá? Todas essas satisfazem essas condições. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, lá no começo, eu achei uma solução inicial, que era essa. Então, ou seja, além dessas soluções aqui, de todas essas infinitas soluções, eu tenho que somar essa última. Então, para poder substituir na última condição de contorno, a gente vai usar o princípio da superposição. Né? Então, pelo princípio da superposição, a gente tem o seguinte, ó, eu vou somar todas as soluções. Então, a minha solução vai ser a primeira que eu achei, que é essa aqui, a 0 vezes y, mais a soma, com n variando de 1 até infinito, das demais, que são essas, né? Que é Cn cosseno de nπx sobre A vezes seno hiperbólico de nπy sobre A. Tá? Essa é a minha solução final. Tá? Essa é a minha solução final. Então, ou seja, basicamente o que a gente conseguiu aqui foi o problema, digamos que está praticamente resolvido. Está faltando determinar dois constantes. Eu preciso determinar quem são esses CNs e quem que é o A0. E isso a gente faz de uma vez só. Tá? Porque substituindo na última condição, em 5, o que 5 fala? 5 fala que o de xb é f de x. Ou seja, quando eu troco y por b, isso vai dar uma função f de x. Então, f de x é igual ao de xb. E aí, onde tem y, eu troco por b. Aqui e aqui. Isso vai ficar a0 vezes b, mais somatória, com n variando de 1 até infinito, Cn. Aí eu vou colocar esse seno aqui do lado esquerdo do cosseno. Vai ficar seno hiperbólico de nπb sobre A vezes cosseno de nπx sobre A. Tá? Então, tem isso. Se você observar bem, lá na nossa série de Fourier, ó, eu até vou compartilhar a tela aqui para mostrar para vocês onde está escrito isso. Estou mostrando aqui. É um dos primeiros exercícios que tem. Deixa eu ver aqui. Que aqui, ó, é o exercício 1.4. Né, que ele fala o seguinte, ó, tem uma função que ela está escrita como uma constante, aqui, mais um coeficiente em termos da soma do cosseno, né, em essa condição. E aí, quando a função está escrita assim, ela é definida no intervalo de 0 até um ponto P, no caso aqui o meu período é A, né, que eu estou definindo a função de 0 até A, tem como eu calcular os coeficientes. Né? Os coeficientes são dados dessa forma aqui. Então,
Deixa eu parar de compartilhar aqui. O que acontece é que esse cara aqui, ó, é a 0 sobre 2. E todo mundo desse tamanhão aqui, digamos assim, é o meu AN. Então, pelo aquele exercício que eu me esqueci que é, eu vou deixar anotado aqui só para vocês. Exercício 1.4, eu tenho o seguinte, que o A0 é 2 sobre A, integral de 0 até A, f de x dx. Ora, mas quem que é A0? A0 é 2, A0B, que é igual a 2 sobre A. Tá vendo? Porque, ó, se A0 vezes B é A0 sobre 2, então A0 é 2A0 vezes B. Isso é 2 sobre A, integral de 0 até A, f de x dx. Mas eu não quero saber quem que é A0 minúsculo, eu quero saber quem que é esse A0 que está aparecendo aqui, que ele vai substituir aqui. Então, você tem que vir isolar ele. Então, tem que A0 é igual... Corto 2, né? Então, vai ficar 1 sobre AB. AB é a área da chapa, né? Integral de 0 até A, f de x dx. Tá? Então, acha esse valor de A0 vai ser substituído aqui. E aí você tem a sua solução. E quem que é o AN? Bom, o AN é 2 sobre A, integral de 0 até A, f de x, cosseno de n π, x sobre A dx. Bom, mas o AN que eu estou definindo aqui, eu preciso saber quem que é o CN, na verdade, né? Mas eu sei que tudo isso vale essa integral. Então, eu tenho que seno hiperbólico de nπb sobre A, igual aqui, né? Isolando o CN, isso vai dar 2 sobre A, seno hiperbólico de nπb sobre A, vezes a integral de 0 até A, de f de x, cosseno de nπx sobre A dx. Tá? Portanto, eu tenho o CN, que é dado por essa expressão gigante. Tem o valor do A0. E aí, a solução final é dada quando eu pego o A0 e esse CN e substituo aqui. Eu não vou substituir porque vai ficar gigante, não vai caber numa folha só, tá? Então, você consegue determinar qual que é a solução. A solução vai ser dada por essa expressão, em que o A0 é assim, depende da função f. O CN é assim, também depende da expressão f. E aí depende do seno hiperbólico de nπb sobre A. Tá? E aí você consegue determinar a solução em estado estacionário daquela placa, dadas as condições de contorno. Então, ou seja, você só precisa saber as condições de contorno para determinar a temperatura no interior dessa chapa. Tudo bem? Difícil isso aqui, né? Não é fácil. É um negócio que demora um pouco, assim. Então, por isso que eu decidi dar uma adiada na prova para vocês forem dar uma pensada. Tudo bem, pessoal? Alguma Difícil dúvida? demais. Você é Difícil louco. demais, né? Isso aqui, digamos que é a coisa mais difícil que tem em todo. Não é que é difícil, no final das contas, você acaba meio que pegando o jeito, não decorando, mas você pega a sequência das coisas. Tem a praticazinha, né? Tem que fazer uns exercícios aí, tentar fazer. Aí, pessoal, as nossas duas próximas aulas vão ser na quarta-feira da semana que vem, dia 2, e no dia da prova, que é dia 7. Tá? Que eu vou dar aula de exercício dessa matéria, porque realmente essa matéria é bom fazer exercício. E aí, eu tinha marcado uma aula assíncrona para a semana passada, eu não lembro o dia. Essa aula assíncrona vai ficar para o dia 31. Então, dia 31 não tem aula assíncrona. Eu até vou desmarcar aqui
no calendário, dia 31, eu já cancelei a aula já, tá? E aí dia 1º, dia 2 a gente volta e a gente faz alguns exercícios. Porque é bom vocês pegar e tentar fazer alguns exercícios também. Tá? Tem alguns exercícios no livro, algumas coisas, mas é bom também vocês tentarem resolver os exercícios. Essa parte de Laplace, deixa eu mostrar para vocês aqui rapidão. Peraí. Essa parte de Laplace tem... Aqui eu explico direitinho. Está tudo resolvido aqui lá na apostila, né? Isso aqui está tudo lá. Tem alguns exercícios. Esse exercício 2.11, na verdade, é o que a gente acabou de fazer, mas eu deixei como exercício, talvez se alguém quiser treinar. O 2.12 e o 2.13, na verdade, ele serve para resolver o 2.14. O que o 2.14 fala? Ele coloca condições quaisquer. Então, você tem uma função que está definida em cada uma das fronteiras. Tá? Como você tem isso aqui, em cada uma das fronteiras, então basta... Ou seja, você pode colocar qualquer condição no contorno que você vai ter a solução. Esse exercício está resolvido no livro. Tá? Mas se você fizer o 2.12 e o 2.13, a solução do 2.14 é só você somar as suas duas funções que você determinou nos exercícios anteriores. Tá? Então, por hoje é só. Só não, né? Não é só isso, né? Nossa. Hoje a aula acabou. Hã? Só. Só isso. Não, pensa que é o seguinte, a nossa aula, teoricamente, ela vai até 6h30, né? Imagina, dá para resolver mais um exercício desse. Nossa, sim. Né? Que a Karen falou aí. Você é louco. Não, calma, gente. Quando for muito... O que é muito? O que eu falei que era pouco? Não, porque você falou que por hoje é só. É o dia que for Ah, muito, imagina só. Não, nesse esquema de aula, assim, pessoal, não dá para ficar não dá para ficar os 100 minutos falando aqui, eu acho que chega um momento que você acaba dispersando. É mais coisa para vocês fazerem em casa. A aula aqui é só para vocês terem uma noção geral, né? Assim, claro que eu vou tirar todas as dúvidas possíveis aqui, mas nada de ficar falando por 100 minutos, tá? Imagina você assistir um filme de 2 horas de cálculo, tipo de filme de terror, sabe? De cálculo, assim. E se tem um aluno fazendo uma prova de cálculo, não consigo. Aí beleza, pessoal. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou parar de gravar, porque no final da aula eu começo a falar um monte de coisa sem sentido.